Olá, gente. O Visão Parlamentar é com o deputado professor Rinaldo, do Podemos. Ele está no 5º mandato como parlamentar e sempre suas pautas aqui na Assembleia Legislativa, né, deputado? O senhor não abandona, não. É presidente da Comissão de Cultura, Educação, vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e, recentemente, aí já na Comissão de Cultura, deputado, o senhor realizou uma audiência pública, que foi uma audiência pública produtiva, com retorno e que conseguiu fazer um levantamento, que é os tesouros vivos da cultura de Mato Grosso do Sul. Deputado, qual era a demanda desse setor e por que a necessidade desse tema e desse amparo a quem trabalha com cultura no Estado? Gláucia, é inadmissível um Estado não se preocupar com a sua história. E quando se fala da arte, da cultura, está intrinsecamente na construção da nossa sociedade. E eu fui demandado por alguns deles, inclusive em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, né, o professor Marcelo Miranda, ouvindo aqui os reclamos, os anseios dessa população tão importante que, na verdade, promoveram arte, alegrias, né, para tantos sul-mato-grossenses ao longo da sua história. Mato Grosso do Sul, que é um estado novo, de 45 anos, e a gente percebeu que muitas das demandas deles realmente têm procedência. Por exemplo, essas pessoas vivem da música, vivem da arte. Então, você imagina o que eles passaram, por exemplo, na época da pandemia, praticamente 3 anos sem eventos, sem poder sem desempenhar suas atividades. Muitos passaram muitas dificuldades. Tem aqueles que com a idade já avançada, com problema de saúde, muitos não têm ainda uma casa própria. Portanto, nós ouvimos todo esse setor e... Por que ela foi produtiva? Porque nós encaminhamos, inclusive, algumas sugestões, uma minuta de um anteprojeto para que ele venha a ser homologado agora em novembro, onde terá o Fórum Estadual da Cultura, para que seja encaminhado ao governo do Estado esse projeto que possibilita a possibilidade, aqui redundantemente, né, falando, possibilita esse setor da nossa sociedade ter aí, por exemplo, um incentivo para ter a sua casa própria. Por que não a gente construir a casa do artista como tem no Rio de Janeiro e São Paulo? E por último, uma coisa muito interessante, o governo oportunizar essas pessoas que, por exemplo, que estejam dentro de alguns requisitos, como morar no Estado há mais de 15, 20 anos, que tem a sua questão socioeconômica com muita deficiência e também com problema de saúde, não podendo mais trabalhar, ter aí um salário por parte do poder público. Isso já existe em alguns estados da federação. Exemplo, Pernambuco, essa lei já está em vigor há algum tempo. No dia 18 passado do mês de agosto, a governadora Raquel Lira, do PSDB, por exemplo, ela inseriu 10 artistas como tesouros vivos do seu estado, possibilitando essas pessoas ter um recurso mensal até o final da sua vida. Isso é dar dignidade, isso é reconhecer a classe artista do seu território. Portanto, eu acredito que o governo haverá de sancionar essa lei e a gente dá a oportunidade para essas pessoas realmente viver os últimos dias de suas vidas de forma digna, para que não venha a acontecer o que aconteceu recentemente. Nós tivemos aí, por exemplo, a Delinha, né, uma cantora que faz parte da história do nosso estado, que teve que vender os seus pendrives no final da vida para juntar um recurso para comprar remédio. Então isso é muito triste. Então nós temos que pensar dessa forma, não é muita gente, e eu tenho certeza que realmente o governo do estado, com a sensibilidade, vai dar esse incentivo. Incentivo e valorização. Isso significa valorizar. Nós ouvimos aqui, por exemplo, o senhor Breno, ele ajudou a construir aí muitos trabalhos na área da cultura, da arte. Ele participou de 80 filmes, ele trabalhou em 36 novelas e hoje ele não tem uma casa para morar. Nós temos aqui um outro artista da área do nosso estado, que ele deu um depoimento com lágrimas. Eu digo isso porque a audiência foi pública, então posso dizer aqui, não vou estar expondo. Ele chorou aqui, ele teve um momento da vida dele que pensou até em suicídio.
né? Então, o Estado tem que valorizar esses profissionais da arte que promove cultura e que deu e que dão ainda tantas alegrias ao povo sul-mato-grossense. Que bom, deputado. Deputado, uma outra proposta que o senhor até apresentou à Casa de Leis e que esse ano continua sendo assunto no Brasil, que é o combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas do Estado. Então, passa pela conscientização mesmo, não tem outra forma, pela educação, a questão da conscientização e o fim do racismo nos estádios. Também foi um pedido, deputado, já era um desejo de quem trabalha com esporte que isso acontecesse, que tivesse protocolos quanto ao combate ao racismo? Gláucia, eu sempre trabalhei na perspectiva da promoção da igualdade, do respeito mútuo, independente da cor, da raça, do credo religioso, das suas questões filosóficas ou partidárias, né? Então, nós moramos em um país que é uma miscigenação enorme, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, aqui nós temos comunidade nipônica, paraguaia, libanesa, nordestinos, gente do Sul. Então, imagina, a cultura nossa é rica por conta dessa mixigenação. Portanto, essa questão do racismo, isso é muito forte no nosso Estado. A pessoa não pode ser discriminada pela sua cor, né? Então, isso nos entristece muito, até porque eu, como cristão, eu vejo assim que Deus, Ele nos ama de forma incondicional, né? Ele deu o seu único filho para que morresse na cruz, para que todos aqueles que o conhecessem pudessem ter o direito, né, da vida eterna. Então Deus nos ama incondicionalmente. Então quem somos nós, né, que somos frágeis, que somos pecadores, e está discriminando as pessoas pela sua cor, pela sua opção sexual? Então, com esse clima que aconteceu em nível nacional, e por que não dizer em nível mundial, com aquele jogador, né, o Vini, né, o jogador brasileiro lá na Espanha, isso veio realmente aflorar esse interesse nosso de apresentar esse projeto de lei, que tenho certeza que vai ajudar a minimizar essa questão do racismo. O meu sonho, né, isso pode ser uma utopia, mas a gente tem que estar sempre alimentando, né, se é que poderíamos chamá-lo de utopia, de que um dia a gente possa realmente viver num estado mais justo, mais fraterno, mais solidário e, acima de tudo, mais tolerante. Esta foi a razão desse projeto de lei de nossa autoria. Certo. Deputado, também um tema que desde o seu primeiro mandato o senhor levantou na casa e agora até apresenta uma outra proposta que é para instituir a semana, foi o cooperativismo. O senhor sempre falou e acreditou no fomento, na valorização desse setor. Qual é a demanda atual, deputado, depois de tanto tempo atuando na defesa do cooperativismo? Qual é a demanda para Mato Grosso do Sul? Veja bem, como as leis que tratam das regulamentações do cooperativismo, ela é de competência nacional, aqui nós como fundador, né, eu fui o fundador da Frente Parlamentar do Cooperativismo, até porque eu faço parte, né, de uma cooperativa já tem quase 25 anos. Então eu acredito muito, existe aquele slogan do Sicredi, né, que quem coopera cresce. Se a gente analisar do ponto de vista até bíblico, né, você vai ver quando fala que é difícil quebrar o cordão de três pontas, como é bom viver em união, porque ali está a bênção de Deus. Então você olha do ponto de vista até bíblico, ali fala sobre a união. Ó, como é bom os irmãos viverem em união. Aí você trazendo para a realidade, na medida que você reúne um grupo de pessoas em torno de um objetivo comum, quem ganha com isso é todo mundo. E aí fica mais fácil de você minimizar os problemas. Portanto, o cooperativismo hoje aqui na Assembleia, essa frente, ela tem como objetivo de fomentar, de divulgar, de falar da importância que ela é para a nossa sociedade. É uma instituição, Gláucia, que gera mais de 8.000 empregos diretos só no Mato Grosso do Sul. Nós temos aí quase 200 cooperativas, são milhões de investimento que nós temos aqui, que ajuda inclusive o PIB do nosso estado e consequentemente no PIB brasileiro. Então eu vejo assim que o cooperativismo, ele é fundamental em todas as áreas da nossa sociedade. E a gente está aí como objetivo de enaltecer a importância dela para as pessoas do nosso estado. Portanto, a gente apoia de forma incondicional
e eu tenho a alegria de estar à frente dela, né? Todo ano a gente faz os nossos eventos, a OCB aqui representada pelo Celso Regis, que é um amigo nosso de muito tempo, tem feito um belo trabalho, e é engraçado que a cooperativa, por exemplo, de crédito é o único banco que divide, né, que socializa o seu ganho, né, no final do seu exercício. Você vê os outros bancos comerciais, só te aplica juro, né? Esse não, você realmente é copartícipe dos lucros, né? Então é fantástico o espírito do cooperativismo no nosso estado, no Brasil e praticamente no mundo inteiro. Deputado, quando a gente fala das suas bandeiras, não tem como deixar de falar, e também sempre desde o primeiro mandato o senhor atuou nessa área. Agora eu acho que nessa legislatura ganha força por conta de 3 mulheres à casa para te ajudar a levantar esse assunto, é coibir a violência contra a mulher e elaborar políticas públicas sobre o assunto, que é o Agosto Lilás. Mato Grosso do Sul, até guardei muito na audiência pública que teve aqui com a ministra, se fala muito que é um estado né, que tem muitos desafios, mas que também os números elevados da violência contra a mulher é porque tem canais de denúncia, é porque existe uma rede de apoio. Deputado, já cresceu bastante o Agosto Lilás e todas as legislaturas, o senhor tem conseguido adeptos também, agora com as parlamentares, né, as mulheres, quanto à elaboração de políticas públicas sobre o tema. Então, o desafio continua nessa área. Com certeza, agora mais forte ainda, né, os apoios, até porque 3 colegas mulheres, é a primeira vez que a gente tem na Assembleia 3 deputadas, né, todas elas atuantes, preparadíssimas, e eu tive a honra e a alegria de ser autor de algumas leis importantes, né? Essa questão da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha vai à escola, e agora como tema transversal na grade curricular, para discutir isso no âmbito escolar durante o ano letivo, e não ficar apenas no 8 de março, é um ganho fantástico, porque os meninos, eles são criados geralmente por uma mulher, 90% ou mais, ou pela mãe, ou por uma tia, pela avó, não é verdade? E por que esse garoto, ele fica agressivo quando cresce? Então você vê que isso faz parte também de um processo histórico-cultural. A nossa cultura ela é muito machista e às vezes esta mãe, sem perceber, ela acaba empoderando mais o menino em detrimento da menina, da irmã, né? Então, inconscientemente, ela acaba dando essa conotação de que ele tem que estar à frente no sentido de tudo, e aí acaba permitindo ele entender que ele é dono dessa sua namorada, dono da sua companheira, né? E quando há um rompimento dessa relação, a pessoa acaba ficando nervoso, não admite, acha que é propriedade sua e acaba extrapolando os limites, né, da razão e partindo para a violência. E nós temos aí um alto índice de feminicídio, de violência, em que pese tantas leis. E aí você falou uma coisa, Glaucia, com muita propriedade. Hoje é a Assembleia, é o Governo do Estado, é o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, o Ministério Público, todo mundo, né, de mãos dadas. Isso possibilita realmente as mulheres terem mais coragem, se conscientizam mais sobre o fato e acaba realmente tendo os canais de denúncia. Isso dá a impressão que o nosso Estado é um dos mais violentos, mas é por esta razão, né? Não é subnotificadas. Tive o privilégio também de ser autor da primeira Sala Lilás da história do Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos já em 35 municípios, a primeira de minha autoria ali no anexo do IMOL aqui da nossa capital. Então, eu fico feliz de estar dando a minha parcela de contribuição, né? E eu espero que a lei, que já foi aprovada lá na Câmara Federal, de autoria da ex-deputada Rose Modesto, que aumenta a pena em regime fechado sem a sua respectiva progressão, né? Que chega a 15 anos em regime fechado, e já existe uma emenda da senadora do Mato Grosso, Margarete, aumentando para 20 anos em regime fechado sem a sua respectiva progressão. Eu espero que o Senado venha realmente aprovar e que aqueles que vierem a cometer
o feminicídio realmente fique na cadeia durante todo esse tempo, sem as saidinhas, que é as chamadas progressão da pena. E que nessas saidinhas, quantas mulheres não perderam suas vidas porque o cara era réu primário, não tinha antecedentes, bom comportamento e acaba, infelizmente, cometendo outras vítimas. Eu espero que o Senado também venha aprovar. Deputado, eu quero agradecer, que o senhor continue firme nessas bandeiras, que são bandeiras, não digo eternas, mas bandeiras constantes aí, né, de apoio à mulher, ao cooperativismo, né, e propostas também de políticas públicas que colaboram em tudo isso, né? Como, por exemplo, recentemente o projeto de matrícula de irmãos, né? Na rede ali juntos, irmãos terem o direito de matricularem juntos, prioridade na matrícula para irmãos. Tudo isso contribui, né, deputado? Políticas públicas que contribuem nesse processo de suas bandeiras. Obrigada, bom trabalho. Eu que agradeço pela atenção e desejar a Deus, pedir a Deus que abençoe todos os sul-mato-grossenses e que a gente possa viver dias melhores. Um grande abraço a todos e até breve. É isso, Visão Parlamentar fica por aqui. Nós conversamos com o deputado professor Rinaldo do Podemos. Até o próximo.